Em uma floresta densa e silenciosa, onde as árvores permanecem completamente imóveis sob um céu nublado, algo estranho acontece ao nível do chão. Uma pequena fenda na rocha, quase invisível sob o tapete de folhas secas, começa a agir de maneira inexplicável. As folhas ao redor começam a tremer. Elas não estão sendo movidas por uma brisa externa. Elas estão sendo sugadas para dentro da terra, puxadas por uma força invisível que parece vir das profundezas da rocha. Horas mais tarde, o movimento se inverte. A mesma fenda passa a expelir um sopro violento de ar gelado e úmido, forte o suficiente para afastar os detritos e criar um som constante, quase como um sussurro profundo vindo do subsolo. Esse fenômeno, embora pareça desafiar as leis da física à primeira vista, ocorre em diversos pontos isolados do planeta, segundo usam as chamadas cavernas barométricas, formações geológicas ocultas que realizam um processo contínuo de inspiração e expiração. Longe de ser uma lenda ou uma metáfora de que a Terra é um organismo vivo, esse movimento é o resultado de uma engrenagem física massiva e violenta. Ele revela que, sob a crosta sólida que pisamos todos os dias, existe um segundo mundo, escuro e pressurizado, que tenta desesperadamente se equilibrar com a atmosfera externa. O que intriga os cientistas e assusta os exploradores não é apenas o sopro de ar em si, mas o que esse movimento revela sobre a escala do que está escondido. Uma pequena abertura na rocha, com apenas alguns centímetros de largura, que sopra ar com a força de um vendaval, indica que abaixo dela existe um vazio monumental. O planeta esconde sistemas de cavernas tão vastos que sua verdadeira extensão ainda permanece completamente desconhecida. E para compreender a força desse mecanismo, precisamos olhar para as mudanças invisíveis que ocorrem no céu. O motor que faz essas cavernas respirarem é a diferença de pressão atmosférica. Quando uma tempestade se aproxima, a pressão do ar na superfície cai rapidamente. O ar denso e pesado, que estava preso nas profundezas da Terra sob alta pressão, começa a se expandir. Sem encontrar outra saída, esse volume colossal de ar corre em direção às poucas fendas que conectam o subsolo ao mundo exterior. Ele escapa com violência, gerando ventos que podem ultrapassar os 80 km/h em gargalos estreitos. O inverso acontece quando o tempo limpa e a pressão na superfície sobe, empurrando o ar externo de volta para as profundezas, como se a Terra estivesse inspirando profundamente. Para quem está na superfície, o fenômeno pode parecer apenas uma curiosidade geológica curiosa. Mas para quem decide descer por essas fendas, a respiração da Terra se transforma em um teste de sobrevivência extremo. À medida que um explorador desce por um poço vertical estreito, a luz do dia desaparece rapidamente, substituída pela escuridão absoluta que só o subsolo profundo consegue proporcionar. Nesse ambiente, o vento constante não é apenas um incômodo físico. Ele se torna uma força desorientadora que distorce os sons, apaga chamas e dificulta a comunicação. O perigo real, no entanto, é invisível e silencioso. O ar que é expelido dessas profundezas não é o mesmo ar fresco que respiramos na superfície. Ele passou semanas, talvez séculos, preso em galerias subterrâneas úmidas, em contato com rochas em decomposição, depósitos de minerais e matéria orgânica isolada. Em muitos casos, esse sopro que sai da Terra carrega concentrações perigosamente baixas de oxigênio e níveis elevados de dióxido de carbono. Um explorador que se posiciona diante de uma fenda de exalação pode, em questão de segundos, sentir tontura extrema, perda de orientação e asfixia, sem perceber que o próprio ar ao seu redor se tornou tóxico. Além dos gases nocivos,
Orazá o fator da temperatura. O interior profundo da Terra mantém uma temperatura constante, isolada das variações das estações do ano. Quando a caverna expira durante o inverno rigoroso de uma região montanhosa, o ar que sai é visivelmente quente e úmido em comparação com o exterior congelante, criando colunas de neblina densa que sobem das rochas como se a montanha estivesse fumegando. No verão, o processo se inverte e o sopro gelado que sai do solo cria um microclima hostil ao redor da entrada, onde a vegetação comum não consegue prosperar devido ao choque térmico constante. À medida que os geólogos aprofundam as investigações sobre essas formações, uma questão ainda maior começa a surgir. Como é possível calcular o tamanho de um espaço que nunca foi visto pelo olho humano? A resposta está justamente na intensidade desse sopro. Medindo a velocidade do vento que sai de uma fenda e cruzando esses dados com a velocidade da mudança de pressão atmosférica na superfície, os pesquisadores conseguem aplicar equações físicas para estimar o volume do reservatório subterrâneo. Os resultados dessas medições costumam ser perturbadores. Muitas vezes, uma abertura do tamanho de uma bola de tênis na encosta de um cânion seco revela a existência de um vazio subterrâneo com milhões de metros cúbicos de espaço livre. Isso significa que montanhas inteiras, que parecem sólidas e imponentes por fora segundo são na verdade cascas finas de rocha que abrigam verdadeiros oceanos de escuridão e ar em seu interior. Nós caminhamos sobre estruturas que são estruturalmente semelhantes a esponjas gigantescas, onde a estabilidade do solo depende de um equilíbrio delicado de forças que mal compreendemos. Em regiões desérticas, onde a água é escassa e o calor é implacável, essas fendas que respiram criam fenômenos ainda mais extremos. O ar que entra nessas cavernas barométricas carrega consigo a pouca umidade da superfície. Lá dentro, em um ambiente frio e sem luz, essa umidade se condensa nas paredes de rocha, acumulando-se em pequenos gotejamentos que formam lagos subterrâneos isolados de qualquer fonte de água externa. Esses ecossistemas, totalmente protegidos do sol e do vento do deserto, desenvolvem dinâmicas próprias, onde formas de vida microscópicas sobrevivem sem nunca terem visto a luz solar, dependendo apenas dos ciclos de pressão do planeta para receber nutrientes transportados pelo fluxo de ar. A dinâmica dessas cavernas nos força a perceber a fragilidade da nossa presença na superfície. A crosta terrestre não é um bloco estático de pedra. Ela é dinâmica, cheia de falhas, canais e conexões que se estendem por quilômetros abaixo de nossos pés. Quando grandes tempestades ou sistemas de alta pressão se movem pelos continentes, eles não afetam apenas o clima que sentimos na pele. Eles empurram e puxam massas gigantescas de ar através da própria estrutura física da Terra, gerando uma circulação subterrânea que ocorre em uma escala de tempo e espaço que escapa à nossa percepção diária. O som produzido por esse processo é outro elemento de extrema tensão. Em passagens estreitas de cavernas profundas, a passagem do ar sob pressão cria ressonâncias de baixa frequência. É um zumbido grave, constante e vibratório que reverbera diretamente nos ossos dos poucos que se atrevem a entrar nesses locais. Esse som, muitas vezes inaudível para o ouvido humano de forma direta, causa uma sensação instintiva de desconforto e pavor. Um alerta biológico de que estamos em um ambiente onde as forças físicas estão no controle absoluto. A existência dessas cavernas que respiram mostra que os segredos do planeta não estão apenas em lugares distantes ou em outros corpos celestes. Eles estão logo abaixo de nós, escondidos por uma fina camada de solo e vegetação.
Cada fenda que sopra ar frio em uma floresta isolada, cada murmúrio que ecoa de uma fenda em um penhasco árido, é um lembrete de que o interior da Terra permanece ativo, misterioso e governado por leis que ignoram a escala humana. No final, essas formações geológicas nos mostram que a superfície do planeta é apenas uma fachada. Por baixo dela, forças invisíveis continuam a moldar o ambiente, ajustando pressões, movendo massas de ar e mantendo um ciclo silencioso que continuará existindo muito depois que nossa passagem por aqui tiver terminado. O sopro que sai da rocha não é apenas ar em movimento. É o eco de um mundo profundo e inacessível que continua a respirar na escuridão eterna.